Que relações, semelhanças e diferenças aí tu consegue fazer da filosofia e do coaching? Esse pouquinho aqui que a gente está vendo. Bom, eu fiz algumas anotações, né? É sempre um prazer te escutar, é sempre uma aula. Eu sou apaixonada por filosofia, sempre fui, mas claro, não sou conhecedora a fundo, né? Mas sempre respeitei muito a filosofia para que a gente realmente se desenvolva, não somente enquanto humanidade, mas enquanto ser humano. Eu digo, por que eu digo isso já trazendo para o coaching, né? A questão da humanidade, que é hoje o grande discurso, vamos dizer assim, o grande mote da filosofia. Aí a gente pensa na questão da subjetividade trabalhada e desenvolvida aí dentro dos processos de coaching, né? Antes de eu conseguir viver em grupo, antes de conseguir construir eticamente uma humanidade, eu preciso compreender o meu papel nesse coletivo. E para eu conseguir compreender esse meu papel no coletivo, eu preciso me compreender e também nessa relação tempo e espaço. Porque quando a gente trabalha com a questão do coaching, né, do processo de coaching, não é como se ele terminasse ali nas suas 13 sessões, vamos supor, né? Não termina ali, porque há uma evolução desse indivíduo. E há muitas vezes ou a eliminação de algumas crenças que nós chamamos de limitantes, né? Crenças limitantes, aquelas crenças que te seguram, que impedem o teu desenvolvimento, como também, ou eliminá-las ou lapidá-las. Não no sentido, não vamos colocar essas crenças, porque como tu disseste, né, muitas vezes nós precisamos dessas crenças até para termos limites na própria relação com o outro. Então, muitas vezes a gente precisa carregar alguma delas conosco, mas aí lapidada, melhor compreendida e melhor processada na minha condução do dia a dia, na minha condução com a relação com o outro. Então, pensa-se sim na humanidade, mas pensa-se como resultado de um processo de autoconhecimento para gerar melhores relações. Um melhor conhecimento dos meus limites, das minhas fraquezas, das minhas potencialidades, até para compreender o outro que muitas vezes não tem os mesmos potenciais que eu, mas tem outros que podem ser somados ao meu e assim irmos mais longe. Então, vejo sim ainda uma caminhada, vamos dizer, mais singela nesse sentido, né, da humanidade, mas que tem um reflexo nessa caminhada de passos lentos individuais, vamos dizer assim, subjetivos, uma caminhada muito sólida, muito mais segura para a manutenção, vamos dizer assim, da ética dentro dessa humanidade. Então, foram algumas percepções assim que eu notei a partir da tua fala, né? Porque o coaching, ele traz a ideia do desenvolvimento, né? Até tem algumas escolas que trazem a ideia da transformação. Eu, particularmente, não gosto muito não é que eu não gosto, eu me sinto um pouco incomodada com a expressão transformação. E aí eu vou dizer qual é aí o pensamento da coach Elisa, né, que não é da grande maioria. Eu opto muito mais pelo desenvolvimento do que pela transformação, porque a ideia de transformação, ela me traz um conceito, um princípio de que muitas vezes na transformação eu anulo a minha forma anterior, eu anulo a minha bagagem anterior, né? Aí poderias me dizer, não, mas não necessariamente, né? Não necessariamente, mas vamos fazer uma analogia com a borboleta.
né? A borboleta ela passa por um processo de transformação, mas para todas as borboletas esse processo de transformação é o mesmo. Então, será que é uma transformação ou é uma evolução dentro do período de vida dela? Né? Aí, ok, nós discutiríamos a noite inteira a respeito se seria uma evolução ou uma transformação nesse caso. Mas aí, quando eu trago para o viés humano, aí eu vou dizer assim, foi transformado. Né? O sujeito foi transformado pelo processo de coaching. O que significa e como eu interpreto essa transformação? É como se eu anulasse, vamos supor, a Elisa de antes, e é uma nova Elisa, e a bagagem dela. E tudo que ela aprendeu mesmo com os erros, né, com os acertos. Então, eu opto muito mais, né, por trabalhar com a ideia de evolução. Então, eu estou melhorando o meu potencial, os meus potenciais. Né? E esse potencial quer dizer, eu conheço melhor os meus limites, eu conheço melhor as minhas forças, eu conheço melhor a minha tolerância e a minha não tolerância nas relações, né? Eu conheço melhor, muitas vezes, até por que o outro está reagindo, de que forma, muitas vezes, eu provoco essa reação no outro. Então, qual é o meu papel numa relação que não é muito boa? Então, de que forma eu estou contribuindo? Então, quando tu falas assim, que a filosofia hoje está mais focada na humanidade, isso me deixa muito feliz, né? Precisamos realmente focar muito mais na humanidade, e o nosso papel como educadores tem uma grande parcela nessa questão, né? Nós estamos muito preocupados, sim, com o indivíduo, com cada aluno que está ali, mas cada aluno tem um papel dentro de um grupo bem maior. Né? Então, fico muito feliz com essa questão, mas eu digo que se nós não cuidarmos do indivíduo olhando para esse conjunto e olhando para si mesmo dentro deste conjunto, vendo o seu papel dentro desse conjunto, eu diria que a gente não diria que a gente não chegaria, né, a uma humanidade realmente, fazendo jus à palavra, mas nós levaríamos muito mais tempo. É verdade, é verdade. A humanidade ela não é uma entidade separada dos seus indivíduos, né? Ela é uma entidade que só existe no momento que há os indivíduos convivendo juntos, né? Então eu concordo aí contigo. E aí eu queria fazer algumas digressões sobre tudo isso, né? A primeira é voltar lá na Grécia Antiga de novo. Né? A gente tem que estar toda hora voltando na Grécia Antiga para estar fazendo algumas reflexões sobre hoje em dia. Não é à toa que ela é considerada um dos berços da civilização. Não da humanidade. A humanidade, como a gente sabe, veio do sul da África. Mas na base da guerra, da morte e da política também, a nossa cultura ela muito passa, né, por esses cidadãos e idiotas também gregos. E tinha ambos os casos lá, como hoje. Eles não eram uma sociedade imune a erros e etc. Em algumas coisas eles estavam bem avançados, até mais do que a gente hoje, porque a história não é linear, então muitas vezes ela tem retrocessos em alguns aspectos, porém, em outros eles, né, eram muito mais atrasados do que hoje em dia. E aí, o que acontece? A religião grega, que depois ficou, né, muito taxada aí como paganismo, mas a religião dos deuses gregos e etc. tinha a figura do oráculo, que geralmente era uma mulher, tá? E, aliás, era um dos cargos mais importantes que as mulheres poderiam chegar na Grécia. Até porque, lembrando até a música lá do Chico Buarque, As Mulheres de Atena, as mulheres pouco ou quase nada podiam naquela Grécia Antiga. Tá aí uma das coisas que eles eram bem menos avançados. O oráculo, teoricamente, de acordo com o que dizia a religião, previa o futuro dos indivíduos gregos, certo? Porém, o Sócrates, muito esperto, muito afiado,
dizia, não, o oráculo não prevê futuro nenhum, o oráculo determina o futuro de vocês, seus babaca. Vocês vão lá no oráculo, o oráculo diz o que vocês vão ser e vocês começam a fazer tudo que o oráculo quer, e o oráculo está ligado ao governo, está ligado aos políticos, que a maioria é uns canastrão, que não sabem nada, são pior que o sofista, porque eles pagam o sofista para defender eles. Não estou falando que os políticos de hoje pagam youtubers para defender eles, mas eles fazem, mas deixa quieto, faz de conta que eu não falei. Mas é mais ou menos a mesma relação, para ficar bem entendível aí, bem próximo dos dias atuais. E aí, o Sócrates não foi no oráculo quando era adolescente, que é quando o cidadão grego realmente ia. E isso foi usado pelos sofistas, que estavam cansados de Sócrates derrubar eles, né? E disseram, olha lá, o Sócrates não foi no oráculo. Se ele vai lá no oráculo, o oráculo vai massacrar ele, vai acabar com ele. E aí o Sócrates vai no oráculo de Delfos, que era a mais famosa e poderosa de Atenas. E ele gosta muito, porque logo na entrada tem a frase conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. No português ela é bem estranha de falar, e no grego, como não, isso eu estou improvisando agora, eu não me lembro exatamente como é que é no grego, mas o conhece-te a ti mesmo. Então o Sócrates achou, não, isso aqui é filosofia, né? Porque está pressupondo que eu não conheço a mim mesmo. E a gente conhece a nós mesmos? Não. O que o Sócrates não gostava da ideia é que tu tem que conhecer a ti mesmo perguntando para outra pessoa, que era oráculo. Isso aí que ele não curtia muito. Daí tem o desenrolar dessa história, é a explosão do só sei que nada sei, né? O Sócrates chega lá e quando o oráculo pergunta quem tu és, ele responde Sócrates. E o que tu sabes? Ele diz só sei que nada sei. E a oráculo vai dizer, e por saber que nada sabe, és tu, Sócrates, o mais sábio de todos os homens de Atenas, pois é o único que está disposto a aprender. E, ou seja, o oráculo vai ratificar, vai assinar embaixo ali toda a filosofia que o Sócrates fazia na época, e ele ainda vem ainda mais engrandecido lá para Atenas. E o Sócrates, com base nisso, né, e tu falaste ali a maêutica são perguntas que a gente vai fazendo, né? E faz o porquê, e o porquê do porquê, e o porquê do porquê, como, porquê do porquê, porque como, porquê do porquê. O foco mais é no porquê, mas a filosofia também avança em alguns comos, né? Aí esses comos, conforme eles vão se estabelecendo, vão formando as ciências, né? Aquela árvore lá do conhecimento que eu falei anteriormente. A maiêutica, para quem não sabe, essa palavra é uma palavra do grego, ela até existe na língua portuguesa, mas depois ela foi substituída pela palavra parteira. A maiêutica significa parteira. Então é um método de parir as ideias, que o Sócrates, aliás, o Sócrates não usava esse termo. Foram os alunos do Sócrates que usaram esse termo para dizer assim, não, Sócrates é um maiêutico, ele é um parteiro de ideias. Ele não pega a ideia dele e enfia na tua cabeça. Ele faz nascer a ideia que já está dentro da tua cabeça. Então o Sócrates ele não vai chegar e ensinar o que ele sabe. Ele vai te fazer perguntas até o que está dentro de ti nasça. E isso tem tudo a ver ali com o coaching que tu falava. O que tem a ver também com o coaching é que o Sócrates dizia que uma vida não examinada é uma vida que não merece ser vivida. Ou ainda, que uma vida onde a gente não dedique o tempo para filosofar sobre a nossa própria vida é uma vida infeliz. Então, embora o filósofo vai estar preocupado, discutindo, debatendo os grandes temas da vida, da política, do universo, da metafísica, para ser feliz, ele precisa também refletir sobre a sua própria vida. Perguntar os porquês dos porquês que ele tem feito ou não tem feito. Os comos, os podia ser melhor, o que eu posso fazer diferente, e assim, né, se aperfeiçoando. Nesse caminho, muito próximo do coaching, como tu falaste.
Porém, talvez a diferença que eu notei é que nem tu falaste ali, sair de A e ir para o B. Eu não me lembro como essa questão de estabelecer objetivos. Ela realmente não faz parte da filosofia. Os métodos filosóficos, e aí a gente pode pensar o próprio Descartes, né, das meditações, etc., eles estão muito perguntados assim, aquilo do filosofar, a busca da sabedoria, onde ela estiver. Então eu vou perguntando os porquês, dos porquês, dos porquês, e vou seguindo os rumos que esses porquês forem me levando. Eu não estabeleço um objetivo para ser atingido. Eu vou no caminho que os porquês vão me levando, né? Eu acho que aí mora um pouco a diferença. Por quê? Porque o que tu falaste ali do Timo, né? Timo Geller, isso? O nome Timo Geller. O coaching nasce como um método, como uma metodologia. E a filosofia, não. Ela nasce como um tipo de conhecimento que permite vários métodos. E, aliás, por exemplo, os pensadores, como o próprio Descartes, que tentou estabelecer um método único para a filosofia, fracassaram nesse ponto. Eles criaram um método, mas não o método para a filosofia. Então, a gente pode colocar outros métodos na filosofia, talvez até o próprio do coaching, vamos dizer assim. Por que não? Né? Então, há similitudes, há as diferenças que vão resultar no Aristóteles, né? O Luan aqui sabe muito de Aristóteles, que depois, lá na Ética Nicômaco do Aristóteles, o Aristóteles evolui aquele conhece-te a ti mesmo para algo assim muito mais saboroso, que é o torna-te o que tu és. Né? Torna-te o que tu és. Porque o Aristóteles, talvez nesse sentido, o coaching também se aproxime muito mais de Aristóteles do que de Sócrates. Aristóteles acreditava que tudo que tu pode vir a se tornar, tudo aquilo que tu tem potência para se tornar em ato, né, já está dentro de ti a priori. E conforme as condições exteriores, né, que ali no coaching chama de interferência, conforme as condições interiores e as tuas questões interiores, elas vão se tornar em ato ou não vão se tornar em ato. Né? O que o Aristóteles diz que para ser feliz, tu tem que pegar aquelas coisas que são boas para a sociedade, no caso para a polis ateniense, né? Tu tem que buscar transformar em ato. Só que, por exemplo, aí ele dá um salto metafísico, aí não entra um método para isso. Então, de certa forma, o que o coaching faz é preencher essa lacuna e estabelecer um método, uma forma, uma fórmula. O filósofo odeia fazer isso. Eu me lembro do Kant. Daí todo mundo, tu entra numa pós-graduação e fala Kant, alguém levanta, aponta para tua cara e diz, é um formalista, como se isso fosse uma ofensa. Então, assim, a filosofia evita fórmulas, né? Tu vê poucas fórmulas. Tem as fórmulas da lógica, né, obviamente, mas outras fórmulas, no geral, são difíceis. E aqui o Timo Geller traz uma fórmula para preencher uma lacuna, de certa forma que o próprio Sócrates, o próprio Aristóteles já tinham levantado essa bola para cima, né? Que essa fórmula aqui de performance é igual ao potencial menos a interferência, né? O que, de certa forma, pensando aí no Aristóteles, o Timo propõe no coaching é o seguinte: esses fatores externos, que ele chama de interferência, como tu diminui eles? Por isso que tem aquele menos ali, é isso? Então, como tu diminui esses fatores externos para transformar em ato o que tu tem em potência? E aí vai um processo de treinamento e aperfeiçoamento individual, tá? Em que aí, né, tá numa lacuna que a filosofia deixou. Então, realmente, não é filosofia. No momento que tu começa esse processo do coaching, da coachee, o que tu tá fazendo ali é coaching, não é filosofia. Tem filosofia por trás, mas não é filosofia, é coaching, é uma coisa diferente. Mas aí uma crença minha, porque é só uma crença, é uma hipótese, não tenho como saber, né? Acho que se todo mundo buscasse isso, e buscasse seguindo regras morais kantianas, já o Kant é o homenzinho das fórmulas, então dá para encaixar aqui. O Kant lá no imperativo categórico, ele vai dizer que algo para ser ético, né, tem que ser universal. Ou seja, se todo mundo fizer aquilo ali, ninguém pode se dar mal, todo mundo tem que se dar bem, né?
Então, se a gente jogar essa regra lá no coach, se a gente pega outra regra do Kant, que ele dizia assim, nenhum ser humano pode ser usado como um meio para um fim. Né? Todo ser humano tem que ser visto como um fim em si mesmo. Joga essas formulazinhas lá no coach. Então, se tu aliar, por exemplo, uma ética kantiana a um aperfeiçoamento individual de coaching, e todas as pessoas praticassem isso, eu não tenho dúvida que o mundo seria um lugar muito melhor. Daí, para deixar aquela sementinha da dúvida, o problema que eu vejo assim em algumas divulgações do coaching, etc., é que o coaching ele tem sido usado por alguns, e daí tu pode dizer se tu concorda comigo ou não, é a minha visão de filósofo. O coaching tem usado por alguns, tá? Só pensando na questão do dinheiro, só pensando na questão do capitalismo, né? O que tu tem que fazer hoje para tu estar ganhando 3 vezes mais daqui a 5 anos. E uns falam isso mesmo. Onde tu quer estar daqui a 5 anos? E o que tu tem feito para chegar lá? Eu vou te ensinar um jeito de tu ganhar 3 vezes mais daqui a 5 anos. Né? E aí já vê aquelas multidões, aquelas massas. Então, na verdade, o coaching que poderia ser brilhante para o desenvolvimento da humanidade, hoje está muito focado para o desenvolvimento do capitalismo. Que agora, mesmo com a Covid, a gente está vendo que tem sérias limitações para resolver os problemas da humanidade. Né? E o que é melhor? É socialismo, é comunismo, etc. Eu não sei. Queria eu saber. Mas eu sei que o que aí está não é o melhor. E gera lacunas, gera desigualdade, e gera assim, o coaching, um monte de sujeito, um querendo subir pela cabeça do outro para chegar no alto da montanha, sabe? Um puxando o coleguinha da frente para tentar subir, e essa competição desvairada que leva à depressão, ao suicídio, né, à criminalidade e assim por diante, né? Então, embora eu veja o coaching como uma ferramenta, um método, uma fórmula bem interessante para a própria filosofia, ao mesmo tempo ele se afasta por algumas interpretações que são possíveis, elas não são impossíveis, essas interpretações não vêm do nada, eu posso sim usar o coaching para isso, para desenvolver financeiramente uma pessoa e tal. Porém, o foco eu vejo que talvez para o grande público está muito ligado nisso, e isso não é tão legal assim não, na minha opinião. Agradeço muito você que assistiu até aqui. Então, por favor, deixa um like, um comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho e, se puder, por favor, seja membro do canal. A partir de R$ 1,99 você ajuda com essa pequena contribuição, faz uma grande diferença para a filosofia hoje no Brasil. Assista mais um vídeo nosso. Obrigado, valeu e até a próxima!